A paz do Senhor. Podeis tomar assento, por favor? Eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por me conceder esta rica oportunidade de poder participar desta reunião nesta igreja, a convite do pastor presidente desta igreja, deste ministério, pastor José Wellington, quando nós nos encontramos ali na festividade da Assembleia de Deus no Ceará, em Fortaleza. Praticamente ele disse que eu estaria intimado. E aprove a Deus abrir-me esta oportunidade nesta manhã deste dia. Quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, ao pastor José Wellington, ao pastor Wellington Júnior, que também está aqui à frente desta reunião, e a todos os pastores que aqui servem a Deus de uma maneira muito especial. Ao pastor Carlos Zan, que foi nos buscar, que Deus continue abençoando, e ao chegar aqui também encontrei o pastor Jorge Rabelo, que é amigo já de muitos anos, quando eu era líder de jovens, ali na minha igreja, há muitos anos atrás. Ele sempre esteve lá cooperando conosco e nos tornamos amigos. Deus abençoe a todos os irmãos, pastor Daniel Silva, e a todos, de uma maneira muito especial. Meus amados, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Nós servimos a Deus no Ministério da Assembleia de Deus dos Caetés, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro. E somos da convenção da Confraderge, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Sou casado e muito bem casado, pai de 2 filhos, 19 anos de ministério de crente e 13 anos de casado, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1. Versículo de número 5 em diante. Está escrito assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma ou do seu turno, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria,
e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Amém. Meus amados e queridos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus, que nos dá mais uma vez a grande honra e o grande privilégio de ocupar uma santa tribuna com um propósito único, somente este o propósito de fazer uso da exposição de sua bendita e de sua poderosa palavra. A palavra do Senhor, nosso Deus, que é digna de toda aceitação, porque ela é infalível. Sou cônscio do púlpito e da tribuna que estou usando nesta manhã. E também sei o público que está para ouvir a palavra. Então nós seremos objetivos naquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. O texto ora lido fala-nos a respeito do anúncio do nascimento do maior profeta, nascido de mulher. Pela boca de Jesus se ouviu esta confirmação, quando Jesus disse a respeito de João: nascido de mulher, não há ninguém maior do que ele. Aqui nós temos então o anúncio do nascimento do profeta João Batista. O texto sagrado nos diz que havia, no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. A Bíblia Sagrada nos diz que este sacerdote, chamado Zacarias, era casado com Isabel. E o texto nos fala que este casal, eles eram justos perante Deus, guardavam todos os mandamentos e preceitos de Deus, eram fiéis nas ofertas, nos dízimos. Se tivesse um casal que pudesse ser exemplo naquela região, o casal era este, pois a Bíblia diz que eles eram fiéis a Deus, guardavam, não alguns, eles guardavam todos os mandamentos do Senhor, serviam a Deus com alegria. E Zacarias exercia o seu ministério, no qual Deus havia o chamado. Eles eram honestos, eles eram crentes na nossa linguagem, eles eram fiéis a Deus. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis, ou seja, dignos de serem seguidos e ser tidos como exemplo no meio de todo o povo. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Isabel havia uma impossibilidade na vida daquele casal. A Bíblia diz que ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. Ou seja, ela era impossibilitada. Agora preste atenção. A Bíblia fala que eles eram fiéis,
guardavam todos os mandamentos, todos os preceitos, eram justos e irrepreensíveis. Mas mesmo assim, havia na vida deles uma impossibilidade, mostrando para nós que sempre haverá na nossa vida uma impossibilidade. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Haverá sempre um lugar na sua vida, uma área na sua vida, onde Deus reserva para que o seu nome seja glorificado para todo sempre. Logo, aguenta aí, logo eu quero que vocês entendam que qualquer impossibilidade que haja no teu ministério, que haja na tua família, que exista na tua vida, não é para você desistir da sua chamada. Muito pelo contrário, é para você esperar em Deus a realização de um milagre na sua vida. O texto sagrado nos diz que coube-lhe por sorte, naquele dia, ele ser escolhido para entrar no templo e oferecer incenso a Deus. Eu gosto demais da Bíblia, porque veja o que a Bíblia diz, que coube-lhe por sorte, naquele dia, entrar no templo para oferecer incenso a Deus. Coube-lhe por sorte, na ordem do seu turno. Eu quero mostrar que não é sorte. Eu quero mostrar-lhes que foi a hora de Deus. Lançaram sorte e caiu sobre Zacarias. E o texto diz que ele entrou no templo para oferecer incenso. Ao entrar no templo, estava posto em pé, à direita do altar, o anjo do Senhor nosso Deus, o anjo Gabriel. Aleluia! Então foi sorte ou não foi, pastor? Gabriel desceu aquele dia com a ficha preenchida e na ficha não tinha outro nome a não ser Zacarias. Se lançasse sorte 300 vezes, só ia dar Zacarias. Se lançassem sorte 1000 vezes, ia dar Zacarias. Por quê, pastor Elcio? Porque quando chega a hora da resposta de Deus, ninguém entra no seu lugar. Deus marcou um X em você. Aleluia! Deus marcou um X na tua chamada. Deus marcou um X na tua vida e a ficha foi preenchida. Ninguém toma bênção de ninguém. Ninguém toma nada de ninguém. Deus não erra nome, Deus não erra endereço, Deus não erra problema, Deus não erra resposta, Deus não erra casa, Deus não erra chamada, Deus não erra a igreja, Deus não erra o pastor, Deus não erra o cantor, Deus não erra o pregador. Acredite nesta manhã, se foi, se é o dia da tua resposta, a ficha já foi preenchida. Aleluia! Gabriel não esperava outro sacerdote. Gabriel desceu esperando Zacarias. Ninguém entraria na frente dele. Fica na fila, a tua hora vai chegar. Deus não tem contrato com quem fura fila. Deus não tem contrato com quem negocia a entrada. Deus não tem contrato com quem compra a vez do outro. Deus não tem contrato com quem bajula para passar à frente. A hora de cada um vai chegar.
Veja como Gabriel só esperava ele. Gabriel então vira para ele e diz: Zacarias. Ele sabia o nome. Zacarias, ele sabia o nome. Salmo 116, o salmista diz assim: eu amo ao Senhor. Por quê? Primeiro, porque ele ouviu a minha voz. Parece simples, mas não é. Existem duas coisas que não são iguais nos seres humanos. Número um, cabelo. Ninguém tem o cabelo igual ao outro. Parece, se assemelha, identifica-se, lembra, mas não é igual. Faz o teste, vai dar diferença. Segunda coisa, a voz. Sua voz pode parecer com a minha, mas não é igual. Sua voz pode ser semelhante à minha, mas não é igual. Se botar num aparelho de identificador de voz, vai ver que a tua voz é a tua voz. Veja o que disse Isaac: a voz é de Jacó. A pele é de Esaú. Fala de novo. Sou eu, Esaú. Não. A voz é de Jacó. O salmista disse: eu amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz. Se eu gritei com 1 milhão de pessoas, Deus olhou e disse: a voz dele é esta. Você pode gritar com 300 milhões de vozes, o teu Deus sabe qual é a sua. Você pode adorar a Ele. Então não pare de clamar, não pare de orar, não pare de pedir, não pare de insistir. Deus conhece a tua voz, o teu nome. O anjo conhece a sua voz. Se Zacarias, ele sabe o seu nome. Tuas orações foram ouvidas. Agora ele sabe que o Zacarias é casado. Sua esposa, sabe o nome dela? Isabel. Irmão, a ficha estava preenchida. Tem jeito. A ficha estava preenchidíssima. Não adianta burlar a ficha tua está preenchida. E a ficha de Deus não tem rasuras. Tua mulher, tua esposa Isabel, ele sabe que ela não pode ter filho, vai dar à luz. E tu terás um filho, vou dizer o nome, por-lhe-ás o nome de João Batista. E ele será grande, e será para a alegria de muitos. Depois que o anjo fala tudo, o Zacarias diz assim: oh, há uma impossibilidade. O que foi? Eu já estou avançado em idade e a minha esposa também. E ela não pode gerar filhos. Em outras palavras, muito obrigado, mas a resposta chegou tarde. Há quanto tempo que eu esperei? Há quanto tempo que eu busquei? Obrigado pela sua dedicação. Obrigado pela sua compreensão. Pelo seu amor e pela sua atenção para com as minhas orações. Mas agora não dá mais. Aí o anjo vai se apresentar, né? Então o anjo vai dizer quem ele é. Deixa eu te explicar quem eu sou. Eu sou Gabriel. Agora ele vai dizer uma coisa linda. E eu assisto diante de Deus. Assisti de duas variantes. Número um, eu assisto de ver. Assisto, segunda variante, eu sou assistente. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, Zacarias. Eu não trabalho em gabinete de político mentiroso. Lá vamos nós por aí. Eu não trabalho em gabinete de homens que prometem e não cumprem. Você sabe aonde eu trabalho? Eu trabalho na sala do trono que governa todo o universo.
Eu trabalho no gabinete de Jeová. E lá tem uma coisa, o que foi? Assuntos e causas impossíveis é lá mesmo. O que é possível a gente deixa pra lá. Agora o que é impossível, manda entrar. Manda entrar, manda entrar, manda entrar, manda entrar. Tua causa não está na mesa de homem. Tua causa não está dependendo se fulano vai ser eleito ou não eleito. Tua causa não está na mesa de alguém para uma reeleição. Tua causa não está no gabinete de prefeito. Tua causa, tua promessa está no gabinete da sala do trono. Quem pode adorar a Ele? Oremacheia. Orecandalamachuria. Se ele não assinar, ninguém assina. Se ele não der vitória, ninguém dá. Se ele não pelejar, ninguém peleja. Se ele não vencer por você, ninguém vence. Se ele não triunfar, ninguém triunfa por você. Quem te chamou foi Deus. Quem te vocacionou foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem te deu ministério foi Deus. Quem te colocou onde estás foi Deus. Quem vai lhe projetar é Deus. Quem vai abrir as portas é Deus. O dono da unção é Deus. O dono da sabedoria é Deus. Aquele que dá graça é Deus. A revelação de texto quem dá é Deus. Quem peleja por você é Deus. Agora tem uma coisa, me dê um pouquinho de retorno, só mais um pouquinho, por favor. Agora tem uma coisa. Você vai ficar mudo. Porque não creste. Quem não creu na tua chamada, vai ficar mudo. Quem duvidou do que Deus tem na tua vida, Deus vai fechar a boca dele. Oh, aleluia. Quem não acreditou no que Deus tem na tua vida, vai ficar calado. Porque Deus se responsabiliza para chamar e para calar aquele que não acredita. Acredita você, Deus vai calar aqueles que duvidaram do que Deus tem. Agora você vai ficar mudo até que o menino nasça. Gabriel subiu, voltou para Deus. 6 meses depois, volta ele novamente. Vai lá na casa de Maria e diz: salve, salve, agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Maria ficou olhando assim: o Senhor te escolheu. Você vai dar à luz a um filho. Se fosse a gente, ia ficar logo pulando, né? Aí Maria, muito centrada, disse: espera aí, tem alguma coisa errada aí. O que foi? Eu não conheço o varão. Explica para mim como vai ser isto. Esqueceu que eu sou crente? Pelas vias normais não tem como, porque eu sou solteiro e virgem. Fica tranquilo. A virtude do Espírito Santo te cobrirá. E aquele que vai nascer de ti não terá gameta masculino. Será obra e graça do Espírito Santo. Ah, deixa eu te dar uma notícia. O que foi? Sua prima Isabel está grávida, já tem 6 meses. O que isto quer dizer? Gabriel estava dizendo: se Deus fez lá, faz aqui também. O que Deus está falando, se Ele fez na minha vida, fará na sua. Se Ele fez na vida do companheiro, fará na sua também. Se Deus fez comigo, fará com você. Se Deus projetou um, vai projetar você também. Se Deus levantou um, vai levantar você também. Se Deus fez com alguém, faz com você também. Passando-se os dias,
Maria subiu para visitar Isabel. Eram parentes. E diz o texto, chegando na casa, Zacarias está mudo, pode falar? Ela saúda. Aqui começa a nascer seu ministério. Quando ela saúda Isabel, ela diz, bem-aventurado é o fruto do teu ventre. Isabel responde, bem-aventurado é o fruto do teu ventre. De onde me provém a mãe do meu Salvador? Por que está dizendo isso? Lá vai, hein? Ao ouvir a sua voz, a criança saltou no meu ventre. Teu ministério pode não ter nascido, mas já foi gerado. Teu ministério pode não ter aflorado, mas já foi gerado. Porque Deus trabalha com princípio. A madre é o princípio da vida, no que diz respeito à reprodução. E a chamada de Deus, ela vem da madre. Deus disse a Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, pelo teu nome eu já lhe chamava, e as nações eu te dei por profeta. Oh, glória a Deus. O salmista já dizia também, quando os meus ossos ainda estavam se formando, o Senhor já me conhecia. Isaías 66, o profeta diz, abriria eu a madre e não faria nascer. Ministério uma vez gerado vai ter que nascer. Ande coma cheia. E não fica lá, porque Jeremias, quando estava em crise ministerial, no capítulo 19 e 20, ele diz, maldito homem que deu a notícia a meu pai, nasceu-te um menino. Oxalá que eu permanecesse no ventre da minha mãe e lá fosse a minha sepultura. Uma vez gerado, tem que nascer. Uma vez, uma chamada, uma vez ela vai ter que nascer. Ninguém vai sepultar teu ministério. Oh, recanelema cheia. Deus já gerou a tua chamada. Deus já gerou o teu ministério. E o texto sagrado diz, a criança saltou no meu ventre, ou seja, está dando sinal de vida. Ainda não viram o teu ministério, mas ele já está dando sinal. Deus não trabalha com ministério mortos. Deus não trabalha com ministério cadavérico. O teu ministério está vivo e está dando sinal. Queira o diabo ou não, queira o invejoso ou não, queira o fofoqueiro ou não, queira o articulador ou não, queira o bajulador ou não, queira o puxador de brasa para a sardinha do outro ou não, teu ministério uma vez gerado vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Vai ter que nascer. Vai ter que nascer. Vai ter que nascer. Agora não nasce prematuramente. Deus não trabalha com ministérios prematuros. Deus não trabalha com balão japonês. O que é o balão japonês, pastor Elcio? Você acende a bucha dele aqui, ele sobe numa velocidade. Mas na mesma velocidade que ele sobe, ele desce. A bucha apaga logo. Por quê, pastor? Porque o cheio não anda rápido. O cheio anda sempre na mesma velocidade. Firmes e constantes. Oh, aleluia.
Não é balão japonês. Teu ministério já foi gerado e vai nascer. E vai subir. E vai subir e vai crescer. Ele só está tomando forma. Porque se ele nascer prematuramente tem que ir para a incubadeira. Deus não trabalha com ministério na incubadeira. Teu ministério não vai sair para UTI. Teu ministério vai nascer para poder crescer. Para poder crescer. Para poder... E como é que a gente cresce, pastor? 1 Samuel, capítulo número 2, verso 28, 3 ou 28, 2, 28. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça. São os dois crescimentos. Um em estatura, o outro em graça. Ninguém pode crescer em graça se não crescer em estatura. Crescer em estatura é crescer o crescimento natural. A criança, a adolescência, a juventude, a maturidade, a idoneidade e a idade exata. Primeiro cresce em estatura, para depois crescer em graça. Depois que você cresce em estatura, você vai crescer em graça. Aí quando a Bíblia diz, e diante de quem ele crescia? Aí ele inverte, diante do Senhor e diante dos homens. Porque quem cresce diante de Deus, com certeza crescerá diante dos homens. Agora, quem quer crescer diante dos homens, sem crescer diante de Deus, terá uma vida de miséria e de fracasso. Terá que usar de artifícios que não são comuns no evangelho para o crescimento. Terá que negociar muitas das vezes alguma coisa. E queres crescer na igreja? Cresça diante de Deus. Queres crescer no ministério? Cresça diante de Deus. Queres crescer no evangelho? Cresça diante de Deus. Uma vez gerado o teu ministério, Deus fará nascer. Uma vez teu ministério já nasceu, Deus fará crescer. Uma vez teu ministério crescendo, Deus exaltará o nome dele na sua vida. Só quem pode adorar a ele. Seu ministério está vivo e ele está dando sinal. A criança saltou no meu ventre. Ao ouvir a sua saudação, aí diz a Bíblia Sagrada, cumprindo o tempo da gestação, nasceu o profeta João Batista. Esperou-se o dia da circuncisão, esperou-se todo o ritual que havia, e agora nós vamos colocar o nome no menino. E qual será o nome do garoto? Aí alguém disse, coloque o nome do pai. Como é que é? O nome do pai. Aí Isabel disse, não, não vai ser o nome do pai. Mas qual vai ser o nome? O nome dele vai ser João Batista. Aí alguém dá uma outra opinião. E surge com o assunto. Mas na família, pelo que eu sei, não há ninguém com este nome. Então ele vai ser o primeiro. Mas na família não existe ninguém chamado João Batista. Pois é, ele vai ser o primeiro. E desde quando Deus está preso a estas coisas para exaltar alguém? Mas na família dele, ou na sua família, não tem ninguém que é pastor. E o que tem isso? O que te impede de você ser? Mas a tua família não tem tradição de ter evangelista. E o que impede de Deus fazer você um evangelista? Na sua família, nunca ninguém cursou o 3º grau ou foi uma faculdade. E o que impede de você ser o primeiro? Na sua família nunca ninguém pastoreou. E o que impede de você ser o primeiro? Na sua família não tem tradição de ter cantor, um levita. E o que impede de Deus fazer de você o primeiro? Na sua família não há profeta. E o que impede de Deus fazer de você o primeiro na tua casa? E aqui lhe vai um testemunho meu particular. Papai era alcoólatra. Quando faltavam 2 meses para ele morrer, ele voltou para Jesus.
se reconciliou e morreu salvo. Porém, ele herdou o alcoolismo do meu avô paterno, que era o pai dele. Na minha família não existe pastor e nem tampouco evangelista. Meu avô materno foi até o presbitério. E quando o papai morreu, o diabo ficou caçando quem é que ele ia fazer o próximo alcoólatra. Aí Jesus disse: agora acabou. Eu estou interrompendo a maldição. Eu estou interrompendo a maldição. O alcoolismo acaba aqui. De agora em diante terá o primeiro pastor, o primeiro evangelista, e assim sucessivamente. A cruz interrompe a maldição da tua família. Oremande comasteia. Oh, a maldição dos vícios, a maldição do mau elemento, da prostituição, a maldição do homossexualismo, do lesbianismo, a maldição de sempre tem um na cadeia, sempre tem um na cadeia, sempre alguém roubando, sempre alguém com nome sujo. Deus está dizendo: a partir de você eu estou mudando a história da tua genealogia, da tua família. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Vai começar por você. Eu sou a primeira. Você vai ser o primeiro. Mas na família não tem. Deus não trabalha com ataduras. Deus não trabalha com caixotes. Estão querendo encaixotar Deus. Olha, Deus não pode, porque na família nunca teve, aqui nunca foi assim. Deus não trabalha com ataduras. Deus não se amarra. Deus não se prende. Aonde é o Espírito de Deus, diz a Bíblia ali, liberdade, 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 liberdade. Então, pergunta o pai. O pai é mudo, mas não é surdo. Ele está mudo. Ele está mudo. Pergunta a ele. Aí, Zacarias, precisamos o nome. Aí ele com a mão assim. Aí deram ele uma tábua. Ele pegou a tábua e escreveu. O nome dele é João Batista. Só que ninguém viu. Porque a tábua estava assim. E tábua assim, só quem sabe o que está escrito é quem escreveu. Ninguém te conhece ainda. Porque a tábua do teu ministério ainda está assim. Ninguém sabe quem é você. Porque a tábua do teu ministério ainda está assim. E quando a tábua está assim, irmão, não adianta. Enquanto a tábua está assim, a agenda é uma por mês, olhe lá. Quando a tábua está assim, Rabelão, fazem 2 agendas, daqui a pouco desmarca uma. É que nós vamos deixar o irmão para outra oportunidade, está passando por aqui o pastor fulano, e nós queremos aproveitá-lo, é porque a tábua está assim. Enquanto a tábua está assim, meu filho, esquece avião. Quando a tábua está assim, encara um ônibusinho. Não, você vai chegar a tua hora. Todo mundo passa por lá, você não quer passar? Enquanto a tábua está assim, irmão, seu público é de 30 pessoas. Enquanto a tábua está assim, o púlpito de grandes eventos é só um sonho. Ninguém me conhece. Mas quem escreveu o teu nome te conhece. Quem escreveu o teu nome sabe quem é você. Oh, aleluia. Quem escreveu o teu ministério sabe quem é você. E sabe até onde você pode ir. O mesmo que escreveu o nome de João Batista assim, fez assim.
O mesmo que escreveu tua chamada vai fazer assim, vai te apresentar. Ei, o nome dele é este. A tábua do teu ministério vai virar. A tábua do teu ministério vai virar. Enquanto não vira, vai orando. Enquanto não vira, vai ouvindo para aprender. Enquanto não vira, vai dando glória a Deus e aleluia. Enquanto não vira, vai amassando barro que nem amassou Israel durante 400 anos no Egito. Enquanto não vira, vai fazendo tijolos. Enquanto não vira, vai sendo pisoteado. Enquanto não vira, vai sendo deixado de lado. Agora, quando vira, acabou, acabou, acabou. Quando virar, acabou. Quando virar, acabou. Quando virar... Aí virou. Quando virou, diz a Bíblia que a língua dele saltou da boca. Quem ficou mudo? Porque não acreditou? Quando abrir a boca, vai ser para adorar a Deus por aquilo que fez na sua vida. Virou a tábua. E quando virou a tábua, estava escrito o nome dele. A tábua aqui não é de pedra. A tábua aqui é de madeira. Por que a tábua é de madeira, pastor Elcio? Porque nós estamos falando de profeta. E madeira nos lembra a cruz. E a cruz nos lembra renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. O teu nome está gravado na madeira. Porque madeira apodrece, madeira incha, madeira estraga. E na pedra? A pedra é o que fica gravado para sempre. Aqui na terra, nome gravado na pedra, só na lápide do cemitério. Aqui todo mundo passa. Eu vou passar. Você vai passar. Porque o nosso nome está na madeira. Deus disse a Moisés, lave 2 tábuas de pedra. Porque isso aí não é para passar. Esse mandamento é para ficar para sempre. Agora você é como a folha da erva. Eu sou como a folha da erva. Que cresce, murcha, cai e o vento... Eu vou lhe dar um conselho, se é que eu posso lhe dar. Se subiu ao pedestal, eu te convido nesta manhã da meia volta e pegar os degraus voltando. E desce até o primeiro lá embaixo. E quando eu chegar lá embaixo, vai para o chão. E quando eu estiver no chão, pastor, se encurva. E quando eu me encurvar, pega a sua carinha, seu rostinho. E esfrega no pó. Para lá e para cá. Para lá e para cá. E saiba que o que você tem na vida, quem fez não foi você, foi Deus. Samanto remaracominasse a terra faracondere. Para cominar-se a terra manto de refaracoleminar a canto. Entenda que a glória não é minha e não é sua. A glória só pertence a um. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Decando rema cheia. Rime canto rima síria. Só quem pode adorar, só quem pode. Quem não pode não precisa. Só quem pode adorar. Só quem pode adorar.
Só quem pode adorar. Na terra o nome é na madeira. No evangelho o nome é na madeira. Aqui o nome é na madeira, porque ela incha, porque ela apodrece, ela dá cupim. Aqui o nome é na madeira. Mas pode ficar tranquilo, que quando soar a última trombeta, ao chegar lá em cima, cada um receberá uma pedrinha branca, com o nome novo escrito. Pedra só lá em cima. Nome na pedra só lá em cima. Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Só quem pode, só quem pode. Só quem pode, tribute a ele a glória. Tribute a ele a honra. Tribute a ele o louvor. Tribute a ele a glória. Tribute a ele, somente ele, somente ele. Somente ele. Qual é o horário? E mais ninguém! Ele, irmão. Diz a Bíblia, a gente encerrar, que tudo aquilo que acontecia na vida daquele menino causava espanto em todos. E em toda a região montanhosa pesava no coração a respeito das coisas que aconteceram com aquele menino. Repete comigo, pesava. O que Deus vai fazer com você terá peso. Deus está cansado, numa linguagem alegórica, saturado, enojado de ministérios iguais, segmentos iguais, palavras de pregadores que não têm peso, ensinamentos que não têm peso, que se ouve, parecem papagaios falando, porque não tem peso no coração que se ouve. Então, em rápidas palavras, o que Deus vai fazer com você tem que ter peso em 4 lugares. Teu ministério tem que ter peso. Lugar número 1, em casa. Não adianta chegar em casa e ser um ditador, espancador de mulher, tratar a mulher como se fosse uma escrava, bate até de cinto, depois bota um terno e uma gravata para tentar enganar aqui. Aqui você só engana o homem, mas a Deus não. E vem para cá falar o hebraico, o aramaico, o grego, vai dar aula de escatologia, vem dar aula de português, de hermenêutica, mas não tem peso em casa. Ministério começa na sua casa. O nascimento de João foi em casa.
Primeiro lugar que tem que ter peso, em casa. Tem que correr. Segundo lugar que você tem que ter peso, na sua igreja. Não adianta fazer fogo cair na igreja dos outros. Tem que fazer cair na sua. É na sua. Você tem que ser respeitado primeiro na sua. Você tem que ser honrado na sua. Pode até tentar te matar na sua. Pode até tentar te pisar na sua. Pode até tentar impedir teu ministério na sua. Mas você está lá e todo mundo sabe, ó, Deus usa ele. Não quero que ele chegue, mas ele vai chegar. Não quero que ele chegue, mas ele vai chegar. Mas ele vai chegar porque ele tem peso na sua. Em terceiro lugar, você tem que ter peso aonde você for. Não se esqueça, você não é detetive de Jeová. E também não é fiscal. Aonde você chegar, esqueça o que lá tem e o que lá não tem. O que pode e o que não pode. Prega a Bíblia. Quem prega a Bíblia entra e sai em qualquer lugar. Pregue a Bíblia. Se o pastor é liberal ou radical, o problema não é teu, é com Deus. Se lá ele deixa ou não deixa, o problema não é teu. Tu não foi chamado para fiscalizar. Tu foi chamado para profetizar. Tenha peso aonde você for. Quarto lugar. Poxa, aquele relógio 5 minutos para trás ali. Quarto lugar. Teu ministério tem que ter peso lá em cima. Conheço um na Bíblia, eu tenho que falar dele, não é possível. Jesus, eu tenho que falar de Elias. O caba tinha peso, hein? Não, mas não era pezinho, não. Peso pesado. A gente lê assim, o Elias é o seguinte, se tu desse a paz do Senhor a ele, tu morria chamuscado. Paz do Senhor, Elias, paz do Senhor. Fogo, não lambia. Elias, eu estou indo para a reunião lá no Belém. Onde fica? Ó, você vira à direita. Homem de Deus, desça. Aí ele disse, se eu sou mesmo homem de Deus, desça fogo do céu, pega você e... A linguagem dele era fogo. Por isso que ele desafiou os profetas de Baal de Azé. Disse assim, o Deus que responder por fogo é a área dele. Ele não vai sair da área dele. Cada um tem uma área específica no ministério. Se o teu é ensinar, ensina. Se o teu é profetizar, profetiza. Se o teu é pregar, pregue. Se o teu é pastorear, pastoreia. Se o teu é lecionar, lecione. Mas não fica querendo fazer o que você não foi chamado. Faça o que Deus mandou você fazer. E a gente lê assim. Elias se apresentou diante de Acabe. Irmão, Acabe não era o Elcio de Assis, não. E qualquer um souber o endereço da minha casa, aperta o interfone e diz, quem é? Eu vim falar com o senhor, eu tenho que receber. O Elias não era um de nós, o Acabe não era um de nós que todo mundo chegava perto, ele era o rei. Para chegar diante de um rei, tinha a entrada principal, a entrada do pátio, a guarda principal da sala do trono. Mas o Elias tinha peso, né? Lá vem ele. Aí impede, que tá doido, rapaz, isso é Elias, tira para baixo a espada, abaixa. Mas ele não tem hora marcada, profeta não tem hora marcada, deixa passar. Profeta não obedece a agenda, profeta vem quando Deus manda, abaixa, mas abaixa. Nenhuma arma preparada contra ti, ela prevalecerá. Quando Acabe abriu o olho, o dedão dele estava assim. Vive o Senhor. Agora ele vai dizer de onde ele está vindo. Pensa isso. Em cuja face eu estou. Em outras palavras, vim de lá agora. Estou cheio. Estou impactado.
Mas eu estou tão cheio, Acabe. Eu estou tão cheio que eu vou desprezar o assim diz o Senhor. Não vou usar ele agora não. Eu estou tão convicto da minha chamada. Eu estou tão convicto do que Deus tem na minha vida, que vai ser no meu nome. Segundo a minha palavra, não vai haver chuva, e nem orvalho cairá na terra de Israel. Jeová olhou, que é isso? Você viu, Miguel? Você viu, Gabriel? Que ousadia! Gostei. Não, mas eu estou apaixonado. E o que vamos fazer, Jeová? Vamos fazer o que? Tu não ouviu, não? Tranca tudo, fecha e não deixa passar nem orvalho, porque eu estou com ele. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Adore, adore, adore. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Aleluia. Querido Jesus, nosso amado e eterno Salvador, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã abençoada e feliz, quando estamos reunidos nesse santuário, Senhor, diante da tua gloriosa presença. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, pelo que o Senhor tem transmitido aos nossos corações. Agora abençoa-nos, Senhor, de maneira tal que a tua palavra fique guardada, Senhor, no bom tesouro do nosso coração. Assim, meu Pai, abençoa o teu filho que nos entregou esta mensagem. Guarda também os seus passos e a sua família. Pai maravilhoso, continua conosco, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sentemo-nos. Glória a Deus.